Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar de alguns assuntos muito importantes, entre eles está aí falar um pouquinho de estoque, né? E o controle, gestão de estoque, como isso é importante para a organização. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender onde o estoque está inserido, que é na questão da logística. Logística vai cuidar toda a parte de. Eu até deixei grifado aí no slide planejamento, implementação e controle da aquisição, movimentação e armazenagem de materiais. Então, é isso que faz logística, todo esse processo, né, de adquirir um material, fazer o deslocamento ou a movimentação dele dentro da organização e como eu vou armazenar isso. E o objetivo disso, de fazer esse controle e esse planejamento, inclusive, porque não é só comprar e guardar, né? Esse planejamento é para baixar os custos e ter o máximo de lucro possível. Essa é a intenção do planejamento de logístico. Até grifei a frase aí por completo, que eu acho interessante a gente ler. Ó. O que faz a logística? Fazer as mercadorias ou serviços chegarem ao lugar certo, no lugar certo, na hora certa, né? Ou seja, para o consumidor, na hora certa, nas melhores condições e melhor preço, de modo a que vai satisfazer tanto o consumidor quanto o fornecedor. E aí, nesse sentido, tem basicamente três atividades da logística: cuida do estoque, do processamento de pedidos e do transporte. Ou seja, são três atividades que vão estar inseridos aí nesse processo de logística que vão precisar de planejamento. E a gente vai tratar mais especificamente agora da questão do estoque. O que seria o estoque? É o acúmulo aí de materiais em um sistema de produção ou de operações. O foco do estoque é a área produtiva, abastecer a área produtiva com insumos e matéria-prima, ou também a área de vendas, que no caso aí já com o produto acabado. A gestão do estoque vai cuidar justamente do planejamento e controle desse acúmulo. Eu preciso ter um estoque mínimo para abastecer a minha produção, ao meu setor de vendas, ou quando eu posso chegar a ter de estoque também para não ter tanto prejuízo. Produto parado é dinheiro parado. Então a gente precisa pensar nessa questão e até para tomar decisões, como está dizendo aí, né? Quanto eu vou comprar para repor o estoque, o planejamento, né, que eu vou ter que fazer desde a matéria-prima até o produto acabado. Então engloba todos esses aspectos. Basicamente o controle de estoque então vai cuidar disso. Eu vou definir o quanto eu tenho que pedir, a quantidade, né? E quando pedir, tempo de pedir, né? O momento em que eu tenho que pedir. E o objetivo, basicamente, do controle é organizar, primeiro, os produtos em uma área específica e fazer todo o cadastramento do tipo de produto e relacionar com as quantidades que tem o produto. Então, as empresas têm essa necessidade para melhorar aí a questão desse processo de quando eu vou viabilizar para produção, de quando eu vou viabilizar para vendas, e aí eu vou verificando quanto está saindo, quanto está entrando. Então, não pode faltar produto e não pode sobrar produto demais. Então, basicamente, o planejamento do controle de estoque vai cuidar disso, da previsão, está relacionado, né, com a previsão de vendas. Então, eu tenho que ter esse controle, ou seja, diretamente ligado à área de vendas. E eu também tenho que ficar atento quando eu tenho que comprar material. Então, basicamente, é isso que eu tenho que cuidar no controle de estoque. O estoque pode ser avaliado de algumas formas, ou seja, é como eu vou lidar com essa situação do estoque. E aí pode ser de quatro formas: PEPs, WEPs, preço médio ponderado e custo padrão. São formas que eu vou lidar na movimentação do estoque. Por exemplo, o PEPs é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. O EPS é o último a entrar e o primeiro a sair. Isso tudo envolve questões financeiras e que aí eu tenho que aplicar da melhor maneira possível
e que aí eu tenho que pesquisar a fundo como é que eu tenho que lidar com essa situação, né, de material e custo do material, ok? E aí, obviamente, tenho que sempre estar cuidando desse controle, e para isso eu faço um inventário. O inventário ele vai verificar a existência do material de fato na empresa. E por que eu tenho que fazer o inventário? Porque nem sempre no decorrer desse controle, às vezes ocorrem erros de contagem, perdas, avarias, né? O material se estraga ou se perde pelo meio do caminho, e aí a quantidade real nem sempre vai ser a quantidade que eu tenho em sistema. Então, sempre tem que fazer esse inventário. E aí ele pode ocorrer de duas formas: geral, que aí eu vou verificar o estoque como um todo, e aí eu preciso demandar mais tempo e mais pessoas para isso, ou pode ser rotativo, eu vou fazer por setor ou por itens, né, de acordo com a classe do produto, matéria-prima, produto acabado. Então eu posso fazer dessas duas formas. Uma coisa que eu tenho que levar em consideração quando eu falo de estoque são os custos, que basicamente pode ser dividido em três categorias. O custo do pedido de estoque, que são os custos fixos e variáveis que eu vou ter no pedido de materiais. Então, com relação ao salário de pessoal, todo o processo, né, os materiais que envolvem esse processo. Custo de armazenagem, ou seja, a manutenção do estoque, está relacionado a espaço, pessoas que eu preciso para manter esse espaço. E o custo da falta de estoque, ou seja, o custo que pode ocorrer com a falta de planejamento de estoque. Que aí eu posso perder a venda, posso não conseguir fabricar o produto, né? Posso perder a venda e posso perder, pior ainda, o cliente, né? Que o cliente não fica satisfeito e vai procurar no concorrente. Atrelado a essa questão, como eu disse, da questão de estoque, a gente tem que ver como é que funciona essa questão de suprimentos de materiais, ou seja, compras. Então, quando eu vou verificar que eu tenho uma necessidade de compra? Eu primeiro tenho que reconhecer essa necessidade, se de fato eu preciso, ou eu vou comprar por uma questão, às vezes, de quando eu compro mais, por exemplo, por lote, que sai mais barato, então, às vezes, é a minha necessidade, né? Reduzir o custo. E aí, nesse sentido, eu vou buscar informações, né? Nesse processo de compra, né? Vou buscar informações, então fazer cotações, verificar, comparar os preços, né? Do que eu preciso, prazo de entrega do meu fornecedor, qualidade. Então, eu sempre tenho que ter, nesse sentido que a gente vai citar mais para frente. Aí eu vou avaliar essas alternativas, de fato, dentro do meu processo de compras, e vou tomar a decisão de qual fornecedor eu vou adquirir o meu produto, o que, que eu estou levando em consideração. E aí, nesse caso, nesse processo de compras, quando eu volto lá na etapa de buscar informações e avaliar essas alternativas, eu levo em consideração alguns aspectos, né? Quantidade que eu preciso, né, do material, do produto, qual é a qualidade, ou seja, a especificação técnica que tem aquele produto de determinado fornecedor, será que os fornecedores têm a mesma especificação técnica ou a qualidade de um é melhor que o outro, e o prazo que o fornecedor vai levar para me entregar esse produto também. Será que eu consigo esperar? Eu preciso com urgência? Tem que levar em consideração sempre isso. E o custo, obviamente, né? Se o gasto está dentro do planejado. Sempre tudo planejado. Então, quando a gente fala aí do processo de compras, primeiro, precisa haver uma solicitação, principalmente que vem lá da questão do estoque, certo? Ou se for emergencial, caso não haja em estoque. Eu vou fazer a cotação de preços e organizar os orçamentos, né, de acordo com o fornecedor, levando em consideração aqueles aspectos, né, quantidade, qualidade, prazo e custo. Eu fechando esse processo, e aí eu vou verificar como que vai acontecer esse faturamento, como que eu posso negociar, questão de prazo de pagamento e todo o processo de negociação.
E chegando ao material, eu vou prestar contas, ou seja, eu vou levar lá para a área financeira, informando que de fato eu comprei, quantidades, valores e etc. E aí, como as coisas se relacionam, né? Compra se relaciona a estoque, que se relaciona diretamente a vendas e produção, e também todo esse processo está ligado aí à questão financeira, e mais especificamente, contabilidade de custos. Primeiro vamos entender o que faz a contabilidade, né? Então a contabilidade ela vai verificar aí como funciona o patrimônio da empresa. E a gente vai entender já já o que é esse patrimônio. E aí, nesse sentido, a contabilidade vai me fornecer três tipos de informações. Informações econômicas, e aí diz respeito ao bens, direitos e obrigações, e a gente já vai entender também o que é isso. Informações físicas, ou seja, o quanto eu tenho de estoque, aí relacionado à questão do inventário, e informações financeiras, ou seja, se eu estou tendo lucro, prejuízo, minhas receitas, custos, ok? E aí, nesse processo, quais são os elementos patrimoniais quando eu falo lá de patrimônio? Basicamente, o patrimônio é um conjunto formado por três itens: bens, direitos e obrigações. Os bens é o que a empresa possui para satisfazer as suas necessidades. Tem os tangíveis, que são palpáveis, né, bens materiais, estoque, equipamento, caixa, né? Quando eu falo caixa, é valor em espécie, terrenos, máquinas, e tem os bens que são intangíveis, que são os bens imateriais que a gente chama. A marca da empresa, a patente, de repente algum procedimento que a empresa que surgiu da empresa e pode ser registrada nesse sentido, tá? Quando eu falo de direitos, é o que a empresa tem direito a receber de terceiros, né? Geralmente de clientes, ou que fez, ou até mesmo para empréstimos para colaboradores, por exemplo. E obrigações são as dívidas que a empresa tem junto a terceiros, que geralmente é com o fornecedor ou com o banco, geralmente algum empréstimo que fez, salários a pagar, ok? Nesse sentido, então. Então, patrimônio, bens, direitos e obrigações. Quando eu falo da gestão de custo, eu vou cuidar justamente de verificar do planejamento de custo para verificar o meu poder de compra, na verdade, e quanto eu posso formar o preço de venda. Então, está tudo relacionado. E aí vamos entender, né, o que é alguns termos importantes. Custos, basicamente, está ligado aí diretamente à produção. Então, são gastos com matéria-prima, mercadorias e execução do serviço que eu tenho que fazer. Despesas são gastos que eu tenho com estrutura administrativa e comercial. Então, todo o processo que eu cuido, né, da minha empresa relacionada a esse processo de compras, processo de vendas, então toda a gestão dessa área são despesas, inclusive com comissões de vendedores e etc. E investimentos são valores que eu gasto com maquinário, móveis, computadores, é aquilo que eu estou gastando, mas eu estou investindo na empresa, eu vou continuar, eu posso continuar utilizando, usufruindo daquele bem, ok? Então, basicamente, os gastos da empresa se definem nesses três itens: custos, despesas e investimentos. Como que eu demonstro todo esse processo? Geralmente, se eu estou tendo lucro ou prejuízo, né? Através da DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que pode acontecer periodicamente, é a empresa que define, geralmente acontece anualmente, ou seja, uma vez por ano. E aí eu vou verificar se tem lucro, ou seja, as minhas receitas são maiores que os meus custos e despesas, ou se estou tendo prejuízo, ou seja, meus custos e despesas são maiores que as minhas receitas. Lembrando que receita é tudo que a empresa recebe, ou seja, ela vende e recebe por isso. Então, essas são as receitas. E aí, o DRE vai justamente tirar esses custos,
essas despesas para verificar se teve lucro ou prejuízo. Vamos verificar como a gente pode classificar esses custos. Eles podem ser diretos, quando a gente relaciona a produtos, né? Pode ser diretos, ou seja, eu consigo mensurar esses custos no sentido da fabricação do produto, ou seja, rótulos, mão de obra, embalagem. Ou tem os custos também indiretos, que aí eles não estão ligados diretamente à questão da fabricação. Que, por exemplo, o que o equipamento me gera de custo, o aluguel, nesse sentido, tá? E aí, a outra forma que eu posso classificar é quanto ao volume de produção. Então, eu tenho os custos físicos, que não está direcionado diretamente à produção. Então, aluguel, água eu vou gastar, sempre no sentido de não estar ligado diretamente, independe da produção, vai ter aquele custo. Funcionários que eu tenho que pagar são custos fixos da empresa. E custos variáveis, aí sim está relacionado à minha quantidade de produção, né? Ou seja, o que é gerado com a produção, que é a comissão de vendas, material de escritório, transporte, embalagem. Tá? Então são duas classificações diferentes. Muito bem. Para tudo isso funcionar dentro de uma organização, eu preciso pensar no fluxo de caixa, ou seja, nesse controle de entrada e saída de dinheiro, esse entrada e saída financeira da empresa. E aí eu posso determinar um período para que isso possa acontecer, mas isso deve acontecer continuamente. Entrou, eu lanço lá no meu fluxo de caixa. Saiu, lanço no meu fluxo de caixa. E aí, isso está relacionado diretamente à questão de contas a pagar e contas a receber. Ou seja, quando eu vendo um produto, eu gero alguns documentos, né, boleto, a própria nota fiscal. Então, isso eu tenho que lançar no meu fluxo de caixa. Ou seja, são valores que têm a entrar. E quando também eu compro um produto, que é relacionado a contas a pagar, quando eu recebo um boleto, eu recebo uma nota fiscal, eu também tenho que lançar no fluxo de caixa. Então, é tudo interligado. A empresa é um sistema interligado, então não posso esquecer disso. E aí, para encerrar todo esse processo, alguns itens que eu tenho que levar muito em consideração. Quando eu falo desse processo, é o processo financeiro, né? Então, juros. Quando eu falo aí de juros, quando eu não pago uma conta em dia, eu vou ter que pagar um juros, ou seja, é um rendimento que eu vou pagar mais por uma aplicação financeira. Quando eu digo aplicação, seja algum investimento ou até uma multa por não ter pagado dentro do prazo, certo? Quando eu falei de capital, é esse capital que foi aplicado inicialmente. Então, se eu tinha que pagar lá R$ 100 de um boleto que eu não paguei dentro do prazo, então o capital é esses R$ 100. Juros é que eu vou pagar a mais por esse capital. E aí tem os juros simples, que eu pago baseado sempre no meu capital inicial, quando eu parcelo, por exemplo, uma compra em 10 vezes. Os juros simples sempre vai estar ligado ao meu capital inicial. Ou seja, se eu fiz uma compra de R$ 1.000 e eu vou pagar uns juros por isso, pagando em 10 vezes, sempre vai ser baseado nesse valor inicial. Agora, os juros compostos, não. Sempre, todo mês é gerado um juros. O juros composto no primeiro mês, os juros é inicialmente sobre o capital inicial. No segundo mês, já é sobre o capital inicial, mais os juros que foi gerado no primeiro mês. Então, basicamente, essa é a diferença, né? Do juros simples e juro composto. Juros simples é sempre referente ao capital inicial. Juros composto é mês após mês, o saldo que vai gerando com os juros. Taxa de juros é a remuneração que eu pago por esse capital. Ou seja, que aí envolve 3 elementos básicos. O tempo, que de repente eu deixei de pagar aquele boleto na data.
O risco que a empresa corre, né, por não receber aquele boleto e a quantidade de dinheiro, né, o valor envolvido aí na operação. E o montante é o valor final, que é baseado aí somando os juros que eu paguei mais o capital inicial. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.